Amém? Então vamos ler ali em Atos 3. Eu vou lendo aqui. Então, Atos 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse-lhe: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir a esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Agora, ainda em Atos, só que no capítulo 4. Vou ler do início aqui também. Eu vou procurar mais para baixo, que não ler do início mesmo. Então, Atos 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual dávamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer, em contrário. Todavia manda-os sair fora do conselho. Conferenciaram entre si, dizendo: Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus?
porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Amém. Só até aqui mesmo. Amém. Então, no início ali, no capítulo 3, no início da leitura, nós vemos que estava subindo na hora nona, Pedro e João estavam na igreja. E naquela porta, né, na entrada, tinha um homem que era coxo de nascença. E aquele homem ficava ali sempre, né, para quê? Para receber as esmolas daqueles que passavam. Porém, quando estava passando ali Pedro e João, ele esperando ali, porém falou assim, ó, olhe para nós. Eu falei, opa, agora vai vir uma grana aí para mim, hein? Aí eu falei assim, o que você tem aí? Eu falei, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho aqui, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E naquela mesma hora ele levantou. Então, é muito precioso você ver isso daí. Em nome de Jesus, como depois ele fala que é um nome que está acima de todos os nomes. É um nome onde tudo pode ser feito, por causa ele é onipotente. Diante de Deus nada é impossível, nada, nada, nada. Então é maravilhoso você ver isso daí. E porém, depois que aconteceu isso daí, os principais, né, do povo ali acharam ruim o que ia acontecer, porque ele falou, mas como assim esse homem está andando? O que aconteceu? Eu falei, não, ele está andando aí por causa deles curaram ele em nome de Jesus. O quê? Em nome de Jesus? Não, mas não pode se falar nesse nome dessa pessoa. Não, manda eles vir para cá. Manda eles vir para cá. Aí chamaram lá, né, Pedro e João. Eu falei, o que acontece aí? Vocês vão para a prisão. Aí até falar, ó, nós fizemos aqui uma coisa boa. No nome de Jesus nós fizemos com que esse homem pudesse andar, um homem que nasceu coxo. E eles vindo ali, falam, mas a gente não tem do que acusá-lo, eles, e toda essa multidão viu aqui, se a gente for encerrar eles na prisão, vai acontecer que o povo vai se voltar contra nós. Então, pelo menos, vamos ameaçar eles, né? Vamos ameaçar. Parece que não, ó, foge, chega mais aí. Ó, não é para ficar falando, nem ensinando no nome desse Jesus. Aí fala assim, o quê? Vocês acham o quê? Vocês acham que vocês é maior do que Deus? A gente viveu isso daí, a gente não pode ficar calado. Aí olha, que a gente vai acabar encerrando vocês na prisão. Eu falei, não, então a gente vai ter que ir para a prisão. De modo nenhum a gente pode parar de falar do nome de Cristo, por causa de todas as coisas que foram feitas. Então você viu como que são homens corajosos. Mesmo ali, então falando só, você vai para a prisão. O que mais poderia acontecer com eles ali? Aliás, o que aconteceu? Por causa a gente sabe que todos esses discípulos, tirando João, né, que morreu por morte natural, mas todos eles foram assassinados pelo nome de Jesus. Então são homens valentes. E a gente tem que ter como exemplo esses homens, essas pessoas que não rejeitaram. Quando estiveram ali, falou só, se você não rejeitar, se você não parar de falar no nome desse Cristo aí, nós vamos te matar. Foi, então você vai me matar.